Hoje, vamos falar de um dos assuntos mais delicados e perigosos da fé cristã. Pastores que, em vez de alimentar o rebanho, estão matando-o. Não com armas, não com escândalos, mas com doutrinas suaves, omissões convenientes e um evangelho sem cruz. A maior ameaça à fé dos cristãos não está nas perseguições externas, nem nas ideologias do mundo. Está no púlpito. Está na voz de homens que se dizem pastores, mas que falam o que o povo quer ouvir, e não o que Deus mandou dizer. O lobo se disfarçou de pastor, e quase ninguém percebeu. Há sermões que emocionam, mas enfraquecem. Há igrejas lotadas de gente e vazias de Deus. E há pregadores que usam a Bíblia para negar a Bíblia. Eles não estão apenas errando, estão matando lentamente a fé do rebanho, substituindo verdade por conveniência, temor por aplauso, evangelho por espetáculo. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais mais perigosos de um púlpito que já perdeu a unção, de uma liderança que deixou de ser voz profética para se tornar eco do mundo. Com base nas Escrituras e nas advertências de Charles Spurgeon, vamos expor o que está por trás do declínio espiritual de muitos e como discernir um pastor verdadeiro de um mercenário espiritual. Este não é um vídeo confortável, é uma denúncia espiritual. E talvez ao final você perceba que o problema não está só no pastor que prega, mas também no povo que prefere ser entretido a ser transformado. Se você tem fome pela verdade, permaneça, mas saiba, ela vai te ferir antes de te curar. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. Há uma cena no Evangelho de João que define o verdadeiro chamado pastoral. Após a ressurreição, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: "Apacenta as minhas ovelhas." Não era uma sugestão, era uma ordem, um chamado direto, divino, inegociável. O verdadeiro pastor é aquele que alimenta o rebanho com a verdade de Deus, e não com a opinião dos homens. Mas hoje, milhares de púlpitos estão ocupados por homens que esqueceram essa ordem. Eles ainda usam o título, ainda vestem a roupa, ainda falam em nome de Jesus, mas já não alimentam, já não cuidam, já não protegem. E por isso, o rebanho está morrendo, lentamente, em silêncio, com fome da palavra. Charles Spurgeon disse: alimentar o rebanho com vento e espuma é assassinato espiritual. Um pastor sem doutrina é um lobo bem vestido. Esses pastores não usam espada, mas palavras vazias. Não sangram, mas matam com silêncio. Ao invés de conduzir as Escrituras, conduzem as emoções. Ao invés de anunciar o arrependimento, oferecem promessas. Ao invés de pregar o Cristo crucificado, promovem o eu empoderado. E assim, a fé vai sendo enfraquecida até não resistir mais à primeira tempestade. A Bíblia nos dá critérios claros. O verdadeiro pastor não vive para agradar, vive para obedecer. Ele prega o que Deus manda e não o que o povo deseja. Ele confronta quando é mais fácil se calar. Ele carrega a cruz antes de subir ao púlpito. Mas hoje, vemos o contrário. Púlpitos que substituíram o altar pela passarela. Ministros que estudam mais as tendências do Instagram do que as profundezas da palavra. Pregações que são mais motivacionais do que espirituais. E um povo que se acostumou com o leite ralo, porque nunca conheceu a carne do Evangelho. Spurgeon alertava: se os ouvidos da igreja se alegram com o que Deus jamais falou, então a fé dela está morrendo, mesmo que ainda pareça viva. O problema não está apenas na fraqueza da mensagem, mas no que ela provoca. Uma geração de crentes frágeis, mimados, que confundem bênção com aprovação, que não sabem discernir entre alívio emocional e visitação divina. E isso não é acidente, é consequência.
Um rebanho fraco revela um pastor negligente. Um povo sem temor revela uma liderança sem joelhos. Onde o púlpito falha, o rebanho se dispersa e a fé definha. Mas talvez o mais grave de tudo é que isso vem acontecendo dentro da estrutura da igreja. Não é um ataque externo, é uma corrosão interna. A fé está sendo morta de dentro para fora, com músicas bonitas, com mensagens palatáveis, com um evangelho que cabe em qualquer estilo de vida, menos no da cruz. O povo ainda vai, ainda canta, ainda oferta, mas já não se dobra, já não se arrepende, já não chora pelos pecados, porque o pastor não prega mais sobre eles, porque agora é tempo de avançar, tempo de conquistar, tempo de viver o novo, mas nunca tempo de morrer para o velho homem. E assim, a fé morre, não de uma vez, mas aos poucos. Morre quando a palavra é trocada por frases de efeito. Morre quando o temor do Senhor é substituído pelo medo de perder membros. Morre quando o pastor deixa de ser voz de Deus e se torna um eco do mundo. Por isso, este vídeo não é apenas uma crítica, é um chamado ao discernimento, um chamado ao retorno, um chamado à verdade, porque a fé está morrendo, e em muitos lugares, quem está matando é o próprio pastor. Jesus foi claro em suas advertências: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. O perigo mais letal à fé não vem de fora, vem de dentro. Vem disfarçado, vem eloquente, vem com uma Bíblia na mão. O lobo moderno não rosna. Ele prega. Ele não assusta. Ele seduz. Ele não confronta o pecado. Ele o acomoda. E é justamente por isso que muitos estão morrendo espiritualmente. Porque o rebanho já não sabe mais diferenciar entre o pastor que dá a vida e o lobo que a suga. Charles Spurgeon bradava: os piores inimigos da cruz de Cristo não estão fora do templo, mas no púlpito, vestidos de piedade, mas negando o seu poder. Esses lobos não entram arrombando a porta. Eles são convidados, são ovacionados, são chamados de homens de Deus. E enquanto a multidão os aplaude, a fé silenciosamente adoece, porque a palavra verdadeira, aquela que salva, que fere para curar, que exorta para restaurar, foi deixada de lado. O lobo sabe disso. Ele não quer um povo transformado, ele quer um povo dependente, dependente de suas palavras, de seus eventos, de sua imagem. Ele alimenta o ego da igreja para mantê-la fraca. Porque uma ovelha fraca nunca foge, e uma fé domesticada nunca questiona. Observe os sinais. O falso pastor não prega arrependimento, ele prega autoaceitação. Ele não fala da cruz, fala da conquista. Ele não clama por santidade, celebra a graça barata. E quanto mais ele fala, menos o rebanho ouve a voz do verdadeiro pastor. Spurgeon disse: o pastor que não fere, não cura. O que não denuncia o pecado é cúmplice dele. A ausência de confronto é um dos maiores sintomas da presença de um lobo, porque o evangelho verdadeiro confronta, ele incomoda, ele ilumina os cantos escuros da alma, mas o falso pregador prefere a penumbra confortável. Ele adorna a prisão para que o povo não perceba que está cativo. E assim, a fé morre. Morre sufocada por promessas vazias. Morre iludida por mensagens que massageiam o ego, mas não transformam o coração. Morre porque deixou de se alimentar da verdade e passou a se entupir de frases que agradam a carne. O mais trágico, muitos não percebem. Porque o lobo é carismático. Ele é acessível. Ele sabe falar. Ele sabe envolver. Ele sabe usar a linguagem certa, a aparência certa, a pose certa. Mas há algo que ele nunca poderá simular: a presença de Deus. O verdadeiro pastor carrega consigo o peso da glória. Ele fala e a alma treme. Ele prega
E o pecado se revela. Ele ora e os céus se movem. Não é talento, é unção. Não é performance, é autoridade. E por isso, quando um lobo sobe ao púlpito, a unção vai embora. Fica só a música, fica só o brilho, fica só a casca. Mas o coração da igreja continua vazio. E aqui está a advertência. O lobo só permanece porque o povo o sustenta. Muitos já não querem mais a verdade. Preferem o entretenimento. Preferem a segurança de uma religião que não exige mudança. Por isso, os lobos prosperam. Por isso, a fé morre. Mas a responsabilidade não é só deles. É nossa. O rebanho precisa despertar. Precisa parar de seguir vozes suaves e voltar a ouvir a voz do pastor das ovelhas. Porque enquanto a igreja aplaude o erro, ela participa da queda. E a fé vai morrendo. Uma alma de cada vez. Há um silêncio mais perigoso do que o grito do mundo. É o silêncio do céu diante de um púlpito corrompido. Quando o altar se torna palco e a voz do pregador já não carrega a palavra viva, o espírito se retira e o que sobra é o eco de uma religião sem glória. A igreja de hoje está cheia de vozes, mas carece de palavra. O púlpito fala, mas Deus não fala mais por ele. Porque muitos se esqueceram que o púlpito é santo. Não é lugar de autoajuda. Não é espaço para autopromoção. É lugar onde o céu deve tocar a terra, onde o homem deve desaparecer e só Cristo permanecer. Charles Spurgeon dizia, se Deus não fala por meio do homem, melhor que o homem cale. O púlpito é lugar de fogo, não de fumaça. Mas o fogo se apagou, e os homens preferiram a fumaça. Fumaça de frases motivacionais, fumaça de promessas exageradas, fumaça de espiritualidade rasa. E o povo, em vez de ser incendiado pelo arrependimento, é anestesiado pela emoção. O púlpito silencioso é um altar sem sacrifício. É um lugar onde se fala muito, mas não se diz nada. Onde se proclama vitória, mas não se clama por santidade. Onde se promete bênção, mas não se exige cruz. E o rebanho sem discernimento se alimenta de vento. O problema não está apenas no conteúdo, mas na intenção. O que motiva o pregador? A glória de Deus? Ou a glória própria? Ele sobe ao púlpito com temor? Ou com um roteiro decorado? Ele chora pelo pecado da igreja? Ou apenas pela queda do engajamento? Spurgeon foi incisivo. Um sermão sem Cristo é traição. Um sermão sem verdade é veneno. E um sermão sem poder é perda de tempo. E quantos hoje estão morrendo por dentro, mesmo frequentando cultos semanais? A fé não morre apenas na heresia. Ela morre no descuido. Morre quando o pastor já não ora. Morre quando a palavra é lida, mas não pregada. Morre quando o Espírito é mencionado, mas não obedecido. Os púlpitos de fogo tornaram-se estúdios de conteúdo. Os pastores tornaram-se influencers. E o povo, consumidores. Mas Deus não busca performance. Ele busca fidelidade. Ele não unge celebridades. Unge servos. A palavra de Deus é viva, mas para que ela gere vida, precisa ser pregada com verdade, não com técnica, não com truques, com unção, com lágrima, com temor. Só assim ela penetra a alma. Só assim ela cura a fé ferida. Mas onde está esse tipo de pregação? Onde está o pregador que desce do púlpito mais quebrado do que subiu? Onde está o pastor que prefere perder seguidores do que trair o evangelho? O silêncio do céu não é ausência de Deus, é juízo. Quando o Espírito para de falar, é porque antes já deixaram de ouvir. E o que vem depois disso é o endurecimento, é a cegueira, é o colapso da fé. Muitos não percebem, mas os cultos já mudaram. Há barulho, sim, há movimento, mas a glória se foi. Como nos dias de Ezequiel, a glória se retirou do templo. E poucos notaram. Continuaram com o culto, mas sem presença.
com programação, mas sem palavra, com música, mas sem quebrantamento. E o rebanho vai se acostumando, vai perdendo o apetite pelo céu, vai sobrevivendo com migalhas espirituais, até que um dia não sente mais falta da voz do pastor. A fé, antes viva, agora é apenas lembrança. E tudo começou no púlpito. O púlpito que não prega arrependimento não é um púlpito cristão. É um palco de auto-engano. A pregação que não confronta o pecado não cura a alma, apenas adormece a consciência. E quando a verdade deixa de ferir, a fé começa a morrer. Hoje, milhares de sermões falam de amor, destino, bênçãos, promessas, mas silenciam quando o assunto é arrependimento. A palavra pecado se tornou ofensiva. Santidade parece ultrapassada. Renúncia virou uma ideia tóxica. Mas sem arrependimento não há fé verdadeira. E sem fé não há salvação. Spurgeon foi implacável nesse ponto. A fé que não leva à cruz não leva ao céu. Onde não há arrependimento, há apenas ilusão religiosa. Muitos pastores deixaram de chamar o povo ao arrependimento porque sabem o que isso custa. Custa aplauso, custa seguidores, custa conforto. E por isso preferem manter o rebanho entretido, mesmo que esteja morrendo espiritualmente. Mas veja, a fé não morre por falta de emoção. Ela morre por falta de confronto, porque é o arrependimento que regenera. É a dor da consciência que prepara o coração para a graça. É a humilhação diante da santidade de Deus que nos reconcilia com Ele. Uma mensagem que só oferece promessas e não exige mudança, não salva. Ela apenas mascara a perdição. O povo sai animado, mas não transformado. Sai sorrindo, mas não convertido. E semana após semana, vão sendo empurrados mais fundo no abismo da falsa segurança espiritual. Spurgeon dizia: não há maior crueldade do que pregar a graça sem a lei, o céu sem o inferno, a glória sem o sangue. Esse é o veneno sutil do falso pastor. Ele oferece um evangelho pela metade. Ele fala de Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Fala de vida abundante, mas não menciona a morte do eu. Fala de vitória, mas não menciona a batalha espiritual. E assim, a fé vai se esvaziando, até que não resista ao primeiro vendaval. O verdadeiro pastor não mede palavras para agradar. Ele prega como quem presta contas ao céu. Ele fala de arrependimento como quem já chorou pelos próprios pecados. Ele não se preocupa em parecer forte, se preocupa em manter o rebanho vivo. Há uma diferença entre pregar para consolar e pregar para esconder. O consolo bíblico vem depois do confronto. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a ferida, depois o bálsamo. Mas o falso pastor inverte. Oferece consolo sem confronto, cura sem diagnóstico, glória sem sacrifício. E o resultado é uma geração que diz crer, mas nunca nasceu de novo. Que frequenta a igreja, mas nunca se encontrou com Cristo. Que canta sobre o céu, mas não está disposta a abandonar o inferno do pecado. A fé verdadeira exige arrependimento, não como um rito religioso, mas como estilo de vida. Um coração quebrantado é um coração vivo. Um povo que ainda chora pelos seus pecados é um povo que ainda pode ser visitado por Deus. O problema é que o falso pastor teme perder o povo e, por isso, não os confronta. Mas o verdadeiro pastor teme perder a presença de Deus e, por isso, não os poupa. Ele prefere ver a igreja chorando hoje do que perdida para sempre. Talvez seja por isso que há tão poucos pregadores que falam como Elias, João Batista ou os profetas. Porque esses homens não eram populares, eram perigosos. Perigosos para o pecado, perigosos para a mentira, perigosos para o inferno. E se os púlpitos voltassem a pregar como eles, o rebanho voltaria a viver, a fé voltaria a crescer, o fogo voltaria a descer. Mas enquanto o arrependimento continuar fora da mensagem, a fé continuará morrendo, e muitos pastores continuarão, sem perceber,
matando o rebanho com palavras suaves e omissões fatais. Em muitos templos hoje, a cruz ainda está no prédio, mas já saiu do púlpito. Ela virou um símbolo decorativo, um detalhe estético, uma imagem nostálgica, mas deixou de ser a mensagem central. E quando a cruz sai do centro da pregação, tudo o que resta é religião vazia, sem sangue, sem sacrifício, sem poder para salvar. Charles Spurgeon alertava: pregue Cristo crucificado, e se não puder pregar mais nada, então pregue só isso, pois esse é o único evangelho que salva. Mas o que se vê nos púlpitos modernos são sermões que falam sobre autoestima, carreira, sonhos, emoções, conquistas, tudo menos a cruz. O Cristo crucificado foi trocado por um Cristo coach, um guia moral, um motivador espiritual, um libertador de problemas, mas não mais o salvador do pecado. E por que isso é tão grave? Porque a fé não sobrevive sem cruz. A cruz é onde o homem morre para viver, onde a justiça de Deus se encontra com sua misericórdia, onde o sangue limpa, onde a graça é escandalosa, onde a salvação acontece. Tirar a cruz do centro é tirar o coração do evangelho e esperar que o corpo continue funcionando. Sem cruz, não há arrependimento verdadeiro. Não há nova vida, não há fé viva. O povo pode se emocionar, pode chorar, pode gritar, mas continuará o mesmo, porque só a cruz tem o poder de matar o velho homem e gerar uma nova criatura. E isso muitos pastores sabem, mas evitam. Porque a cruz fere o orgulho, a cruz exige entrega, a cruz diz: negue-se a si mesmo. E numa geração obcecada por autoafirmação, isso soa como escândalo. Spurgeon dizia: o mundo odeia a cruz, e muitos pastores também. Por isso a disfarçam, a suavizam, a escondem. Mas a fé que nasce sem cruz morre no primeiro deserto. É por isso que tantos crentes desanimam, se afastam, desistem, porque nunca foram chamados à morte. Foram apenas convidados a viver, sem nunca morrer para si mesmos. E quem é o responsável por isso? O pastor que escolheu pregar o que agrada, em vez do que transforma. O pregador que trocou o altar pela audiência, que abandonou o chamado para seguir o algoritmo. A cruz incomoda. Sempre incomodou, mas também sempre salvou, sempre libertou, sempre restaurou. E continua sendo o único caminho para uma fé viva, verdadeira e eterna. Por isso, quando a cruz sai do centro, a fé do rebanho começa a morrer. A igreja pode continuar cheia, mas estará vazia de glória. O louvor pode continuar alto, mas o céu estará em silêncio. E as almas secas, confusas, doentes. O que precisamos não é de novidades, é da velha cruz, pregada com ousadia, com lágrimas, com urgência, e com a certeza de que é nela, e somente nela, que a fé do rebanho encontra vida. A presença do Espírito Santo já foi o selo de autenticidade de uma igreja. Era ele quem quebrantava, quem movia, quem guiava. O fogo que caía no altar não vinha da técnica, mas da oração. O mover não vinha da estratégia, mas da rendição. Mas, em muitas igrejas hoje, o espírito foi substituído pelo sistema. E a fé que antes era alimentada pelo fogo do céu, agora é alimentada por cronogramas, iluminação e performance. Charles Spurgeon dizia: o Espírito Santo não se adapta a métodos humanos. Ele sopra onde quer e onde encontra espaço. Hoje, o que mais vemos são programações perfeitas, cultos cronometrados, eventos ensaiados. Tudo funciona com precisão. Mas falta uma coisa: a glória. O Espírito já não tem liberdade, já não tem voz. E em alguns lugares, nem é mais bem-vindo. Só citado como ornamento teológico. O sistema tomou o lugar da dependência. A produção tomou o lugar da oração. A técnica tomou o lugar da sensibilidade espiritual. E o resultado? Uma igreja eficiente, mas sem fogo.
um rebanho entretido, mas espiritualmente seco. O mais trágico é que isso não começou de fora. Foi o pastor quem abriu mão da unção para abraçar o controle. Foi a liderança que trocou o joelho dobrado pelo script ensaiado. E quando o espírito foi silenciado, a fé começou a adoecer. O sistema não confronta, o espírito sim. O sistema visa agradar, o espírito santificar. O sistema gera dependência de pessoas, o espírito gera dependência de Deus. Por isso, quando o sistema toma o púlpito, a fé do rebanho deixa de crescer. Ela se acomoda, ela se enfraquece, ela morre lentamente. Spurgeon alertava: onde o espírito não tem liberdade, o diabo logo se sente à vontade. É por isso que vemos tantos escândalos, tanta frieza, tanta divisão. Porque onde não há fogo santo, o fogo estranho se instala. Onde não há discernimento, a carne toma o controle. Onde não há temor, tudo vira performance, até a adoração. Mas o povo ainda aplaude. Porque o sistema funciona, porque o show continua, porque o culto foi bom. Mas bom para quem? Para Deus ou para a alma que não quer ser confrontada? Igreja que substitui o espírito pelo sistema pode ter crescimento numérico, mas terá morte espiritual. Porque não é o carisma do pastor que transforma vidas. É o poder do espírito. Não é a estrutura da igreja que cura. É a presença de Deus. E quando o espírito se vai, o púlpito continua. A música continua. A multidão continua. Mas a fé, essa definha, e o povo com o tempo nem percebe mais que está vazio, porque se acostumou com o movimento e se esqueceu da glória. É por isso que muitos pastores, sem saber, estão matando a fé do rebanho, porque preferem um sistema que dá resultado imediato, a um espírito que exige espera, quebrantamento, renúncia. Mas a igreja do espírito ainda existe. O altar ainda pode ser restaurado. O fogo ainda pode cair. Se houver arrependimento, se houver verdade. Se o púlpito voltar a ser dele e não do sistema. A maior tragédia não é o pastor corrompido. É o povo que não percebe. Porque o pastor pode ter se perdido no orgulho, na fama, na vaidade. Mas quando o rebanho continua o seguindo cegamente, o colapso é coletivo. A fé de muitos já morreu. Mas eles ainda frequentam os cultos. Já não oram, mas ainda participam dos ministérios. Já não choram pelo pecado, mas ainda cantam sobre a graça. É como um corpo em movimento, mesmo depois da alma ter partido. Charles Spurgeon alertava: há igrejas onde o espírito se foi e ninguém notou. O culto continuou, mas o céu se calou. A fé que deveria ser viva, ativa, santa, virou uma rotina, uma formalidade, um costume social. E tudo isso aconteceu porque o púlpito perdeu a unção e o povo aceitou. O rebanho não exige mais alimento sólido. Não sente falta de doutrina. Não clama por verdade. Está satisfeito com frases de efeito, com culto animado, com líderes carismáticos, mas sem glória. E assim, a fé vai morrendo. Primeiro no silêncio, depois na frieza, depois na tolerância ao pecado, e então, na idolatria ao pastor. Porque onde a palavra não reina, o homem se torna ídolo. Onde Cristo não é o centro, o líder toma o trono. Spurgeon dizia: o povo que idolatra o pastor está pronto para seguir o erro, mesmo quando ele mata a fé. O perigo é que muitos não sabem mais o que é uma fé viva. Nunca ouviram uma pregação que os fez tremer. Nunca foram levados ao arrependimento profundo. Nunca sentiram a presença santa de Deus em silêncio absoluto, quebrantando o coração. Estão cheios, mas vazios, e enquanto isso, o pastor continua, com seu sistema, com sua imagem, com sua agenda, e vai matando a fé, aos poucos, com suavidade, com sorrisos, com promessas,
como um remédio doce que mata por dentro, mas há esperança. E ela começa no despertar, quando o rebanho abre os olhos, quando volta a examinar as Escrituras, quando clama por verdade, quando abandona o culto vazio e busca a presença, quando para de seguir homens e volta a seguir o Cordeiro. Sim, há esperança, mas ela custa. Ela exige coragem. Ela exige rejeitar o conforto e abraçar a cruz. Ela exige deixar de ser espectador e se tornar discípulo. Exige discernimento. Exige temor. Porque há pastores que matam a fé, mas há também aqueles que foram levantados para restaurá-la. Há vozes que ainda não se calaram. Há altares que ainda ardem. Há púlpitos que ainda choram. Spurgeon bradou: mesmo nos dias mais escuros, Deus sempre terá uma chama acesa. Sempre haverá pastores que o temem mais do que ao povo. E o rebanho que deseja vida encontrará esses homens, ou se tornará parte dessa geração restaurada. Mas é preciso sair da morte, romper com o engano, denunciar o falso, abandonar o culto vazio e buscar o fogo real. Porque a fé só volta a viver quando o trono de Cristo é restaurado no púlpito e no coração. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo te confrontou, se você sente que algo precisa mudar na sua caminhada, inscreva-se agora no canal e ative o sino para continuar recebendo mensagens que não agradam a carne, mas despertam a alma. Comente aqui abaixo: eu quero voltar à verdade. Compartilhe este vídeo com irmãos e líderes que precisam voltar à cruz, antes que o engano os desvie da fé verdadeira. E se você deseja se aprofundar ainda mais, conheça o nosso e-book especial da Escola do Príncipe. Um material exclusivo para quem quer edificar uma fé forte em tempos de apostasia. Feito com zelo, oração e uma missão: fortalecer a sua fé em Deus. O link está no primeiro comentário. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23. Que o Senhor encontre em nós um remanescente fiel que ama a verdade, discerne os falsos e mantém a fé viva, mesmo quando tudo ao redor parece corrompido.